Irmãos, realmente tem alguns pontos que a gente pode experimentar e verificar para ver como nossa vida espiritual está crescendo ou amadurecendo, assim por diante. A nossa vida não é tão abstrata, não. Tem algumas coisas que dá para ver como nossa vida espiritual está crescendo. E como você espera, como você pode medir essas coisas. Mas é simples. Que conta realmente com a intensidade que você agradece a Deus. Você tem esse coração. Sim, a gente agradece, ou a gente fica aborrecido, a gente fica preocupado, a gente fica um momento muito estagnado, tem até raiva, até ira, até decepção, sentir fraco, mas como você mede que você realmente, sua vida está crescendo saudavelmente, na sua vida espiritual, e nada mais, como você, quanta frequência realmente você tem esse coração de gratidão a Deus, como você está agradecendo, com isso você dá para notar, é como você encara, mesmo que situações difíceis, seu ambiente realmente desfavorece a sua vida, até você ver que muitas coisas atrapalhando o seu bem-estar, e realmente nessa circunstância, não somente sua vida, mas até relacionamento com outras pessoas, até acontecem os fatos, trabalhos, mas todas nessas circunstâncias, como seu coração tem esse sentimento de gratidão a Deus. Isso nada mais é uma prova clara, né? Um testemunho claro, que revela seu nível e seu crescimento da vida espiritual. Então, irmãos, eu desafio antemão da conclusão da palavra de hoje, como nossa vida é importante, é que mesmo que a gente enfrentando as situações difíceis, e você agradece com isso. Claro, se você tem sua mãe, ou seu avô, ou seu pai, ou parente, alguém, né? Seus antepassados até, que são veteranos da fé. Então, certamente você foi influenciado por essas pessoas, e certamente essas pessoas conduziram sua vida bem assim, naturalmente, e que você nasceu um lar cristão, um ambiente cristão, ou até você cresceu dentro da igreja, e assim que você chegou até hoje. Essa é uma tremenda gratidão para essas pessoas. Mesmo que não sendo pessoas de consanguíneo, né, mesma família, mesmo que você tenha algum assim, veteranos da fé, um amigo, né, algum exemplo da sua vida que fez realmente você ser influenciado de ter essa boa fé, onde você chegou, também isso é uma tremenda gratidão para essas pessoas. E assim que a gente realmente educa nossos filhos também, não somente que a gente recebe, mas se a gente consegue educar, realmente nutrir nossos filhos, essas pessoas, e você ergue sua família como lar cristão, isso é uma grande bênção de Deus. Mas essa grande bênção de Deus não se limita somente entre nos sangues, mas sim também espiritualmente. Imagina, pessoal, hoje, realmente eu fico muito grato a Deus, porque durante uma semana eu estava refletindo muito com isso, porque esses dias eu estou compartilhando com 13 casais pastores que vieram da Coreia, a gente chama CalNet, né, de Cal, pessoas que fazem discipulado, né, e eu percebi que nossa igreja Água Viva é a igreja mais nova, que faz 12 anos, agora é 12º ano, né, depois, irmão mais velho é 16 anos, né, que já tem história de 16 anos, aí que vai, 20 anos, 25, 27 anos, quase 30 anos de discipulados, cada igreja. Então, imagina, junto comigo, 14 pastores, conversando, é o mesmo assunto. Nossa, um é pior que o outro, seu sofrimento era tão maior que o outro,
E quando um falava, todo mundo chorava, porque sabe que o que ele está falando. E chorava, e a esposa chorava, e todo mundo chorando, ouvindo, e ria todo mundo junto, porque sabe que é o que está acontecendo. E assim que a gente estava compartilhando, aí eu pensei assim, puxa vida. Aí eles contavam, pastor, você não sabe que quantos membros eu perdi. E, incontáveis. Eu falei, não somente eu não, então, todo mundo ria. Não é fácil uma igreja que faz discipulado, e eles choravam, mas agora, a menor igreja é nossa igreja, pessoal, sabe, né? Porque lá na Coreia, menor igreja que tem acho que 2.000 membros lá, depois. Mas como eles chorava, mas agora chorava de alegria, né? Então, irmãos, é muito bom. Aí eu lembrei, mas eles amam mesmo a Igreja Água Viva, porque eles que ouviram da gente muito. Mas sabe como? Porque eles falam assim, imagina fazer discipulado no Brasil. Aí todo mundo riu. Ainda bem que a gente está na Coreia. Eu falei, não é tão difícil não. O Brasil também. Não. É difícil. Dá para perceber como os brasileiros são abertos, como eles são rápidos, como eles são muitos amigos que viram inimigos, né? Mas coreanos não. É difícil, mas eles, pelo menos, por causa de orgulho, eles ficam aí, mas também sofrem. Eu estava trocando as ideias, né? Claro, alguma parte ele estava certa, muitas partes estavam erradas, mas a gente estava ouvindo cada informação. Foi bom. Aí que eu estava refletindo a semana passada, como Deus nos abençoou, nossa igreja Água Viva. E nunca imaginei, cada um de vocês que estaria aqui, ser membro da igreja Água Viva. Nunca, nem vocês, pessoas que estão sentadas aos seus lados, nunca imaginamos que realmente, que a gente formaria uma família. Aí eu pensei assim, nossa, essa é uma tremenda gratidão a Deus. Como Deus chamou cada um de vocês, cada um de nós, tão histórias diferentes, regiões diferentes, até culturais diferentes, até suas necessidades, finalidade era diferente, mas como Deus fez nos unir. Eu falei, só coisa para agradecer. E, claro, esse pastor tem muita humildade, né? Aí eles respeitando muito a Igreja Água Viva. Também aquele pastor que pregou domingo passado, né? Que ele falou, eu vi, realmente tinha mais brasileiros do que coreanos. Ele falou assim, mas como é possível? Mas você não é coreano? Ele está falando assim. Eu falei, não, eu metade brasileiro, metade coreano. Ele está ria, mas eles falaram assim, mas como é bom. Eles ficaram muito felizes. Mas, irmãos, você fica feliz com outros você fica feliz com o sucesso dos outros, isso não é fácil não. Eu acho que só dois tipos de pessoas que ficam realmente felizes, mesmo que não sendo seu próprio sucesso. Quem são? Não é seus pais? Quando você faz bem, especialmente mãe? Não é assim? E pastor, se você sair bem, eu fico feliz. Acho que ninguém acredita, mas é isso mesmo. Irmãos, eu gostaria de compartilhar hoje a palavra de Deus dessa forma. Como a gente pode erguer uma família da fé mesmo. Existe a gente nome, sobrenome, genealogia, mas é o desafio. Não importa de onde você vem. E aqui você tem que levantar uma família de honra pela fé. E isso que nós compartilharemos. Esse livro de 1º e 2º Timóteo é muito famoso como eclesiástico, como realmente um pastor pastorear uma igreja. Então, esse livro tem muita riqueza, que vocês já fizeram esse momento devocional semana passada, como mostra a função, papel do presbítero, diáconos, liderança da igreja, como fazer a administração, não somente ministério, mas como se coopera, e pastores, assim por diante.
E porque apóstolo Paulo tinha muitos discípulos, mas especificamente ele tinha dois filhos espirituais, que era Timóteo, outro era Tito. E ele ficou muito sentimento por eles, porque justamente Timóteo, que ele fala em vários lugares da Bíblia, como o apóstolo Paulo gerou Timóteo no Evangelho. Ele considerava Timóteo como seu filho mesmo. E ele vê Timóteo fazendo pastoral na igreja em Éfeso, que não é fácil. E ele escreve por isso essa carta, que realmente como eleger, como levantar cooperadores na sua igreja, como fazer a administração pastoral da sua igreja. Ainda segundo Timóteo, ele escreve como se fosse agora ele terminando o seu ministério, como ele deixando últimas palavras para seu filho espiritual que continua esse ministério. Então, nesse sentido que a gente quer compartilhar, justamente Timóteo é um filho, seria um mestiço, pessoal. Timóteo, seu pai, é uma pessoa de helenista, que tem uma linhagem grega, e sua mãe é judia. Então, na verdade, um sangue misturado. A gente entende muito bem, porque somos brasileiros, a gente se mistura, não é assim? E Timóteo não é um sangue puro, ele não é um judeu mesmo. Ele, metade, seu paterno, né, parte paterna, ele é estrangeiro. E sua mãe, como judia. Então, ele é mestiço, pessoal. É assim que ele nasceu, mas como ele foi treinado pelo apóstolo Paulo, que falou que você é meu filho amado. E assim que nós compartilharemos, né, essa ideia. E também fala, né, que é sua avó, Loide, sua mãe, Eunice, e agora você, Timóteo. Não é uma família de fé de 3 gerações, nada disso. Se você acompanhar bem Atos capítulo 16, dá para ver que Loide, sua avó, e também sua mãe, Eunice, foram evangelizados, conheceu ao mesmo tempo, mesma época, né? Não é que a avó acreditou o Senhor primeiro, depois passou para sua filha Eunice, que passou para o seu Timóteo. Não é assim, né? Que sua avó e sua mãe aceitaram o Senhor quase na mesma época, que realmente elas compartilharam essa visão com o apóstolo Paulo também. E nesse pano do fundo da história é que nós temos que lembrar, né, para compartilhar essa palavra de Deus. Então, como nós edificaremos uma família da honra pela fé? Então, hoje a palavra de Deus começa assim, irmãos. Paulo, primeiro versículo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo sabia que ele é apóstolo de Cristo Jesus. Ele sempre lembra quem que me enviou. Ele sabe quem é meu Senhor, que nada mais ele é apóstolo, aquele que foi enviado pelo Jesus Cristo. Mas isso ele se tornou apóstolo pela sua vontade? De jeito nenhum, não é pela sua vontade, pela vontade de Deus. E ainda de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O que ele colocar prioritária, o que ele colocar mais predominante da sua vida, seu ministério é a vida. Onde a vida ele vai. O que ele faz importante é a vida. Se a vida ele luta, ele paga o preço, se acontecer a vida. Aliás, o que é mais importante na nossa vida? Tirando a vida. Então, irmãos, apóstolo Paulo, ele já sabe, ele é apóstolo de quem? Jesus Cristo. Mas se isso ele se tornou pela sua vontade, de jeito nenhum, pela vontade de Deus. Para trabalhar o quê? Pela vida, porque o evangelho gera a vida. Por isso ele coloca, essa é a sua identidade que ele tem agora. E assim, versículo 2, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim que ele queria ajudar, assim que ele queria apoiar, assim que ele queria sustentar, assim que ele queria compartilhar alguma coisa com seu filho amado Timóteo, olhando o ministério, ele queria compartilhar a sua vida. Aí ele faz lembrar Timóteo que se você precisar de alguma coisa, você tem que receber de Deus e nosso Jesus Cristo. Essas 3 coisas. Quais são 3 coisas? A graça que vem de Deus. Que mais? Misericórdia que vem dele.
e o quê? A paz que vem deles. Irmãos, aliás, essas 3 coisas. Irmãos, olha para mim, o que significa a graça? Quem fala assim, foi graça de Deus. Uma vez que você falou essa frase, foi graça de Deus, isso quer dizer o quê? Não houve participação do homem. Não houve seu suor. Sim, você esforçou, você trabalhou, mas você sabia que não ia dar mais certo. Você sabia que agora não tem mais como você continuar. Você sabe que agora chegou realmente fim da sua jornada. Mas quando sai essa palavra, foi a graça de Deus, então alguma coisa aconteceu além da capacidade sua, além da capacidade humana. Por isso usa essa palavra o quê? Graça de Deus. A gente tem que rogar a graça de Deus. E o apóstolo Paulo, lembrando o seu filho amado que gerou no Evangelho, Timóteo, o que ele podia dar, o que ele pôde sustentá-lo, o que ele podia entregar para esse filho? 3 coisas que ele tem que lembrar: graça de Deus. E segundo é o quê? Quem que recebe graça de Deus? Senão aquele que recebeu misericórdia de Deus. A gente pensa assim, não, mesmo assim eu tenho um merecimento, eu fiz alguma coisa a minha parte, por isso eu recebi essa graça. Não, de jeito nenhum. Irmãos, toda vez que a gente receber a graça de Deus, a gente tem que receber misericórdia de Deus. Deus tem que derramar, Deus tem que ser misericordioso para nós. E assim nós teremos o quê? Paz do Senhor. A paz que o mundo não pode oferecer. A paz que o Senhor Jesus Cristo ressurreto falou, seus discípulos que estavam totalmente amedrontados: tenha paz convosco, seja paz convosco. Sempre falou sobre paz. Até o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 5, versículo 1, não fala assim: nós tivemos essa inimizade contra Deus, mas quem que criou essa paz, senão Jesus Cristo? Irmãos, essas 3 coisas, irmão, fala a verdade. Mesmo que você trabalha, mesmo que você ganha dinheiro, mesmo que você luta, mesmo que você estuda, sua vida tem paz. Se não tiver paz, tudo é em vão, tudo é cão, tudo é difícil. Você tem que sentir paz. Se você quer erguer uma família, como primeira frase que a gente vai compartilhar, a família da fé espera na o quê? Graça. E depois, misericórdia. E depois, paz proveniente do Senhor. Irmão, roga a Deus. O que você precisa é graça de Deus. Senão, não chamaria de graça de Deus. Se alguma coisa, alguma maneira, esse homem pode fazer, não poderia chamar a graça de Deus. Pode chamar qualquer coisa, mas não seria a graça de Deus. Só Deus cabe a Deus, somente Deus que pode fazer. Pode chamar graça de Deus. Quem que recebe graça de Deus? Aquele que foi tratado com a misericórdia de Deus. Não pelo meu agir, não pelo meu merecimento, porque eu sou melhor. Não, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu penso assim, no mundo, quando sua expectativa é maior, sua decepção, frustração também é maior. No mundo, a decepção e frustração, e expectativa proporcionalmente andar junto. Quando um é maior, o outro é maior. Quando eu estava, semana passada, eu estou levando esses 3 casais pastores, eu falei, bem do hotelaria da gente, porque eu levei melhores hotéis para eles. Porque eu estou lembrando, alguns anos passados, que eu já passei aquele lugar. Então eu falei assim, esse hotel é bom, tal. Chega lá, tudo envelheceu. Não fez remodelagem, porque vocês sabem, ponto turístico no Brasil, falta de hotelaria. Muita gente vindo, então nem tem tempo, porque está vindo muito freguês mesmo, hóspedes, então não cuidou. E fui no Rio também pior. Aí eu falei, eu nunca vou falar bem do hotel, porque eu criei tanta expectativa para eles, então frustração é maior. Então eu fazendo o contrário. Tudo frustração, que o mundo é assim, quanto frustração é maior, seria menor, Eles não esperam, que vem coisa boa, eu falei, não, coisa boa, não é assim? Está entendendo, pessoal? Mas Deus é diferente. Quanto maior sua expectativa, sua graça
ainda ultrapassa a sua expectativa. Deus é diferente, pessoal. Quanto você espera mais dele, irmãos, qual é maior? Nosso pensamento ou o pensamento de Deus? Qual é maior? Nossa mão dele. Qual é maior? Meu coração, coração dele. Deus não é assim. Para Deus, você nunca vai ser frustrada. Você nunca. Quanto maior sua expectativa, o que vem dele, ultrapassará, transbordará para a nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo fala para o seu amado filho espiritual Timóteo: se você quer levantar sua família, você quer levantar seu ministério, se você quer levantar alguma coisa na sua vida, você tem que esperar o quê? Graça de Deus. Quem quer receber graça de Deus? Aquele que foi tratado pela misericórdia de Deus. Então, a paz de Deus invadirá, preencherá na nossa vida. E é assim que a gente vive. Essa é a primeira frase, isso que ele desafia. Aí versículo 3, aí ele fala assim: dou graça a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Mas quanto apóstolo Paulo lembra mais de Timóteo, ele lembra o quê? Enxerga que Timóteo chorando. Interessante, né, irmãos? O que o cristão sempre se enganado, ou pensa de uma maneira errada, é assim: agora eu sou filha de Deus, filho de Deus, então todas as coisas vão ser prosperidade, todas as coisas vão sair bem. É assim, pessoal? Acho que é assim. Mas eu não, mesmo que sendo todo cristão, e tudo é bênção de Deus, tem muita dor, muito sofrimento, muita dificuldade. Aí vem lágrimas. Nunca cessou minha fonte das lágrimas. Lágrimas vem, e dilúvio quase. E agora que passou uma tragédia, agora que passou dificuldade, vem outra maior. Vem um outro maior deserto. Vem um outro rio, outra montanha, outra vale. E aquele salmista, realmente eu concordo com o salmista. O salmista falou assim: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Logo depois ele anda o quê? Ele anda sombra da morte. Ele anda vale da sombra da morte. Já imaginou? Dá para entender? Senhor é meu pastor, mas ele também anda onde? Na vale da sombra da morte. Isso é vida cristã, irmãos. Tem que lembrar bem. Irmãos, o que significa então para a gente ter essa fé? Que mesmo assim, apóstolo Paulo, pensando Timóteo, ele vê que Timóteo está chorando, está apanhando no ministério, ele está sofrendo, e sabe que ele está chorando, mas ele diz que quanto você chorar mais, eu fico alegre. Cara, é cínico agora. Agora chegou a sua vez, você também tem que ser apanhado, isso que ele está falando? Não, por quê? Aí que tem grande ação divina, pessoal. Aí que ele lembrou: você chora, mas eu não me preocupo. Por quê? Eu conheço, desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. O que é consciência pura que aqui fala? Realmente consciência que não tem nenhuma mácula, nenhum pecado, é consciência pura, tão leve como pena de pássaro, e assim. O que significa a consciência pura? Ainda lembrando suas lágrimas, né? Versículo 4, tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborda de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então o que significa realmente uma fé sem fingimento? Não é uma fé de criança que Jesus Cristo falou. Quando Jesus Cristo estava aí, multidões chegavam, multidões se aproximavam ao Senhor, e sempre crianças estavam aí, sempre discípulos, alguns adultos sempre falavam: criança vai embora, criança sai daqui, criança vai para o Bible, criança vai para o Ocean, vai, não é aquele lugar, não é assim? Aí o que o Senhor Jesus Cristo falou? Assim, não, deixa a criança comigo. Se você não for uma delas crianças, você jamais verá reino de Deus.
Se não fosse essa criança, como uma delas, você nunca herdará o reino de Deus. O que significa isso? Essa é consciência pura. Essa é fé sem fingimento. Não é assim? Criança, às vezes, nos deixa uma situação terrível, né? Você leva suas crianças, que foi convidado, uma família, mesmo, você vê que caprichou mesmo, né? Só que você come um pouco salgado, né? Mas você tem que fingir, né? Porque vê mesmo que a pessoa trabalhou o dia inteiro. Aí e sua amiga, né, que preparou toda a mesa, pergunta para sua filha, né, filhinha, então, filhinha, princesa, a comida gostosa? De repente ela fala assim, tudo é salgado. Criança fala, né? Aí você fica, não, salgado não fala assim. Aí você belisca assim, para com isso. Mas criança já falou, porque não consegue fingir. É assim. Aí não entende. Aí pior, né? Mãe, para de me beliscar. Aí você, aí agora. Irmãos, essa é fé sem fingimento. Está difícil mesmo. Irmão, algumas vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não sei orar. Aí eu recomendo então orar assim, Senhor, eu não sei orar. Começa assim. Mas tem que ter fé. Não. Então você vai orar com fingimento. Senhor, eu não sei orar, mas vontade eu tenho. Então, Senhor, eu não sei onde começar, mas a sua oração já começou ou não começou? Ora assim. Senhor, eu tenho muito medo, parece que tudo vai dar errado, mas dizem que pessoas dizem que tem que ter fé, aí vai acontecer tudo, mas eu não tenho fé, Senhor, eu tenho medo mesmo, tem que falar. Esse é a fé sem entendimento. Isso que viu, isso que o apóstolo Paulo viu, sua avó Loide, sua mãe Eunice, e Timóteo também assim. Está difícil, você está chorando, ele não fala, você está aguentando, não, ele está dizendo, eu estou vendo que você está chorando. Você está chorando, você está apanhando. Mas ele fica alegre. Por quê? Isso que é presa dele. Isso que é presa dele. Isso que ele está fazendo, essa consciência. Isso é muito importante, pessoal. Se alguém que está orando por mim, alguém que está orando por ti. Isso não se delimita entre nossos parentes e família, mas também família espiritual. E família o quê? Água viva. Irmãos, faz assim, já imaginou? A gente veio hoje igreja, né? Hoje, imagina, já marcaram almoço com sua mãe, sua sogra, assim? Não é assim o Dia das Mães, né? Dia das Mães, tá? Ela está esperando, tá? E até hoje, eu dei uma férias para turma de discipulado, porque duas mães estavam me aguardando, até agora. Aí, pastor, hoje é Dia das Mães, já entendi, tá bom, hoje não tem aula, né? Quem ficou mais feliz são os maridos, né? Mas, irmãos, lembra bem, já imaginou, se alguém me procura, hoje mesmo, pastor, eu tenho esse problema, Senhor, poderia orar por mim? Eu oraria ou não oraria? Se você procurar alguém, cada domingo, olha assim, chega aí, a irmã, eu tenho esse problema, você oraria para mim? Mesmo que você não pode falar sobre seu problema, fala assim, eu estou difícil, você ora essa semana por mim? Poderia, não pode pedir assim? A pessoa oraria ou não oraria? Ora, pessoal, se não ora, a pessoa vai sonhar contigo, aí vai levantar, vai orar. Pessoal, isso é muito importante, alguém que orando por nós. Mas a gente não, coisas difíceis, você se sente envergonhado, você não conta. Até o desafio não precisa contar toda a história. Eu também não quero ouvir toda a sua história, não. Mas, pastor, essa semana é tão difícil, ora por mim. Aí nós oraremos. Pelo menos essa semana. Ainda pode, pastor, você pode orar por mim agora? Eu estou preparando o casamento, mas está difícil. Eu oro na hora. Qual é o problema? Pessoal, isso é muito importante. Essa é a segunda frase. Sobre o fundamento, né? Seria número 2, sobre o fundamento, né? Está escrito campo, tudo bem. Sobre o fundamento dos veteranos e antepassados da fé, família, né? Não somente consanguíneo, a família é espiritual também. Aí que você tem que levantar sua família de honra pela fé.
Não subestima as pessoas que oram por você. E cada vez que você vem domingo aqui na Igreja Água Viva, você cultua a Deus, almoça junto, compartilha mais, fala pelo menos uma pessoa. Faz essa amizade, ora por mim, eu orarei por você. Isso é muito importante, pessoal. Né? E assim, o apóstolo Paulo ficou feliz, porque eu sei, você tem essa pureza. Se você está difícil, você fala que você está difícil. E assim, versículo 6, 7, 8. Por esta razão, pois te admoesto que reavive-se o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, pensando bem, Timóteo, ele faz uma recomendação. Eu tenho vontade de orar por você. Até vontade, se você perto, eu fazia uma imposição de mão, oraria por você. Porque você já tem muitas coisas, muitas qualidades, muitos dons que você já foi herdado por Deus. Eu quero reacender isso. Eu quero que isso reaviva de novo. Não é assim? Isso foi na minha experiência, pessoal. Quem entra na minha sala, antes de entrar na minha porta, tem uma foto grande que eu tirei com o pastor John Locke, né? Que ainda ele estava vivo. Acho que oficialmente essa foto seria a última foto dele, né? E nós visitamos na Coreia, eu e 13 presbíteros, né? E Sean e André, Daniel Choi, e também um pastor brasileiro, né? Cícero, que ele trabalhava, CNE. Nós fomos juntos fazer um treinamento mais intensivão de como preparar mais, né? Esse trabalho de pequenos grupos. Aí a gente terminou tudo e a gente chamou a ocasião de visitar a reverendo John Locke, que ele nos recebeu. Nessa altura, a enfermidade dele era muito avançada, né? E depois logo ele foi internado e faleceu, né? Então, mesmo assim, ele fez questão, no seu escritório, nos recebeu. E a gente conversando, dá para sentir que ele estava muito enfraquecido, ele estava tremendo mão toda hora, ele não podia levantar, né? Ele estava muito enfraquecido. Aí, o pastor John Locke me perguntou, pastor Ko, o que eu posso fazer por você? Você tem algum pedido? Aí ele me perguntou assim, chegou a hora, né? Aí eu pedi, reverendo, eu quero que o senhor ore por mim, agora. Faz uma oração de imposição de mão. O senhor tem que passar todas essas espiritualidades que o senhor tem que agora passar para mim. Aí eu dobrei o joelho, e ele colocou 2 mãos, estava tremendo, e ele orou por mim, abençoando a Igreja Água Viva, esse ministério, discipulado. Que pessoa sabe pensar que todo mundo é discipulado. Pessoal, o que é ser obediente? Eu compartilhei, né? Como que você tem esse vaso? Deus olha que você está preparado a esse vaso ou não. O primeiro vaso que Deus olha é o quê? Vaso da obediência. Agora, qual é o tamanho de poder, tamanho de bênção que você pode suportar? É vaso da honra. Como você recebe isso com honra? Como você permanece isso? Continua, é vaso da humildade. Mas, irmãos, isso eu vou pregar mais detalhadamente outros domingos. Mas o que é vaso de humildade? É difícil, pessoal. Uma vez você foi humilde, mas agora não. Aí você readquire de novo. Passa tempo, você perde de novo. Você fica humilde, você fica ganancioso de novo. Você é humilde, perde de novo. Não é à toa que Saulo que perdeu o seu trono de rei. Cara, era humilde. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse que ele morre todo dia. Porque o humilde desaparece, a arrogância sai de novo. Eu também sei. Eu sei essas coisas. Aí você corta, fica humilde, sai de novo. Incrível.
até a nossa morte, tem que ser humilde. Todo mundo anda com vaso quebrado. Mas isso é sermão de outros dias. Irmãos, lembra bem, o que eu pedi para esse pastor era essa bênção, né? Ele orou. Aí quando terminando, ele me abençoou, eu fiquei, amém, amém, isso mesmo, Senhor, passa tudo, né? Sua espiritualidade, esse discipulado, Senhor, água viva. Aí eu abre o olho, ninguém tirou foto. Porque todo aquele momento, o presbítero estava tirando foto, né? Aquele cenário eles não tiraram foto. Eu fiquei tão frustrado, porque quando eu levantei a cabeça, eu vi que, em vez de tirar foto, 3 presbíteros da nossa igreja também, eles colocaram cabeça. É esperto, né? Eles também orando junto. Aí a gente perdeu aquele grande cenário. Aí eu falei, vocês não tiraram foto? Aí reverendo João aqui falou assim, pastor, não se preocupe não, a gente tira foto agora. Ele falou, ele fez questão, eu sei onde que sai bem foto, vamos sentar lá, e vamos tirar lá. Aí que a gente tirou foto. Mas eu queria ser tirado aquele foto, né? De prova. Mas aquela prova não tem. Sim, apóstolo Paulo queria abençoar Timóteo. Se fosse ele, estivesse perto, ele faria a imposição de mão. Assim que ele intercedeu a sua vida toda para o Timóteo. Mesmo que você sendo filho de Deus, tem lágrimas, pessoal. Lágrimas. Mas com essas lágrimas que a gente tem que esperar o quê? Graça de Deus. Com lágrimas que você tem que rogar misericórdia de Deus. Com essa lágrima que a paz de Deus invadirá na sua vida. De repente você vai perceber, você está chorando, mas você não chora mais com tristeza, mas sim alegria. Você chora com alegria. Foi uma tremenda graça, Senhor. Sua misericórdia transborda. Sua paz tomou conta da minha vida. E assim, como que a gente pode diagnosticar nossa vida, que está crescendo realmente pela graça e misericórdia e a paz do Senhor? Nada mais o que? É medo. Porque a gente tem medo. Todas as coisas que vêm do mundo dá medo, pessoal. O que é medo? Medo de perder. Medo de onde você chegou, medo de realmente humilhar seu nome, perder seu orgulho. Como que eu lutei, como que eu subi até aqui, como que eu esforcei. Mundo dá medo para a gente. No relacionamento, onde você está, o que você ganhou, o que você fez, o mundo dá medo. Você tem medo, a gente tem medo de perder, medo de não ser reconhecido, medo de ser largado, medo de perder emprego, medo de perder família, medo de perder trabalho, medo de perder todo o seu nome, medo de perder sua honra, medo de perder tudo. O mundo dá medo. Quanto você sobe mais, você tem esse medo. Mas vamos lá, versículo 7. Vamos lá, todo mundo junto? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Por que a gente vira covardia? Por quê? Por causa do medo. Interessante aqui, a português traduziu como covardia. A Bíblia coreana traduziu como medo. Mas essa palavra, justamente essa palavra, tem 2 sentidos. Tanto medo, tanto covardia. Penso ter ficado essa covardia por causa do decorrência do medo. Para preservar suas coisas. Mas Deus não é assim. Ele dá o quê? Poder. Ele dá o amor. Ele dá essa moderação, controle da sua vida. Sim, é poder mesmo. Por que poder? Irmãos, alguma coisa que aconteceu pela graça de Deus, isso quer dizer que o quê? Foi poder de Deus. Concorda comigo? Por chamar graça de Deus. Se alguma coisa que aconteceu na nossa vida, minha vida, sua vida, e você fala que foi graça, isso quer dizer que o que você está testificando e provando que houve intervenção do poder de Deus. Quando você fala que Deus me tratou com misericórdia, isso é pelo amor. Esse é amor, pessoal. Esse paz que vai controlar a nossa vida, moderação. Então, se você quer erguer sua família, lembra bem, você precisa de graça de Deus,
e misericórdia de Deus e paz de Deus. Mesmo assim você vai chorar, tem muitas lágrimas, mas lembra bem, nós não estamos largados sozinhos não. Por isso a gente tem que ajudar, cooperar um e outro. Nessa vez você orou por mim, mas próxima vez eu orarei por você. É assim que nós somos família, não somente família de sanguíneo, mas sangue de Jesus Cristo também. E assim, mesmo assim, a gente sente que esse medo invade na nossa vida. Medo de perder, medo de terminar por aqui. Mas não, aqui a gente roga para graça de Deus que vem pelo poder de Deus. Ele é misericordioso, porque seu amor continua. Teremos controle. Que tipo de controle? Por causa da sua paz. Terminando a palavra de Deus aqui. Por isso ele termina versículo 8 assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Faz alguns anos, um pastor veterano, ele estava desabafando, aquele dia ele estava arrasado, muito triste. Eu esperei até ele abrir a boca, aí ele abriu. Eu falei, por que você está triste hoje? Eu estou arrasado hoje, por quê? Eu fui visitar um membro da igreja, que ele é empresário. Como ele trabalhou, tão pobre, tão pequeno. Mas agora ele já virou um grande empresário. Aí ele me pediu visitar a empresa dele. Justamente eu estava passando perto da empresa dele que eu lembrei, eu visitei. Cheguei lá, ele estava muito ocupado. Aí ele disse, pastor, espera um pouco. Aí eu esperei mais do que 1 hora. Depois de 1 hora ele estava saindo com uma pessoa que estava fazendo reunião, me olhou e falou assim, pastor, hoje estou muito ocupado e você pode ir embora, depois se você me visita. Ele ficou arrasado. Aí ele falou assim, acho que ele tem vergonha de mim, de me apresentar seus funcionários, seus negociadores como pastor dele. Eu pergunto, você tem vergonha de mim? De me apresentar para os seus superiores, seus amigos, seus professores? Você tem vergonha de dizer que você frequenta a igreja Água Viva? Você tem vergonha de falar que você é filho de Deus? Se você tem vergonha, como receberia a graça, misericórdia, paz do Senhor? Não se preocupe. Naquele momento eu jurei, se eu vou a algum lugar que meu membro não me reconhece, eu não vou sair. Eu vou fazer reavivamento lá. Eu vou gritar, clamar. Mesmo que chame a polícia, eu orarei por ele, abençoarei por ele. Mas eu não chorarei por causa disso. Mas chorarei pela alma. Mas falarei ao Senhor. Não se preocupe, tá? Eu não sou aquele pastor, não. Tá? Se você sair, eu vou gritar. O que, rapaz? Eu esperei 1 hora. O que? Está ocupado? Eu também ocupado, rapaz. Mas vamos orar. Nunca envergonhe, pela graça de Deus, misericórdia e paz do Senhor. Assim você levantará sua família com honra, pela fé. Oremos.